Om Shanti. Vamos compartilhar hoje o Murli Sakar de 14 de setembro de 2021. Vamos disfrutarla juntos e depois vamos revisar quais são as joias principais que Baba está nos regalando hoje. É uma experiência muito linda essa de nutrir-se diariamente com pontos que são tão belos e que permitem emergir essa nutrição. Então, vamos à essência. A essência diz: dulces hijos, mantened uma gráfica verdadeira e vuestro estado permanecerá bueno. Llevando vuestra gráfica, continuaréis beneficiando-os. E a pergunta: que consciência os ajuda a apartar-lhes facilmente do mundo viejo? Se têm a consciência de que reivindicam vuestra herência ilimitada do Padre a cada ciclo, e que agora, uma vez mais, vão em regaço de Shiv Baba para reivindicar vuestra herência. Baba os ha adotado para que se conviertam em Brahmins verdadeiros, e Shiv Baba os habla el Gita verdadeiro, que foi recordado tanto na devoção. Essa consciência os ajudará a alejar-se do mundo viejo. Om Shanti. Os outros filhos estão sentados aqui no recuerdo de Shiv Baba e sabem que ele, uma vez mais, os está convertindo em los amos de la tierra de la felicidade. Os outros filhos deveriam ter tanta felicidade em vuestros intelectos por receber tales tesouros, mientras estão sentados aqui. Esses temas não estão em los intelectos de los que estão em outros colégios e universidades. Que ponto tão preciso estamos experimentando aqui, e as pessoas em colégios e universidades estão trabalhando tão duro para alcançar algo que está allá. Então, sempre a meta adelante. E aqui Baba nos dá a dulçura no momento presente. E na meta cada um vai trabalhando a sua. Só os outros sabem que Baba nos está convertindo em amos, donos do paraíso. Deveriam ter essa felicidade. E nesse tempo devem eliminar todos os demais pensamentos e só recordar ao único Padre. Quando sentam aqui, vuestros intelectos deveriam ter a intoxicação, essa energia borbujante internamente, el embelezo, de que agora se estão convertindo em los amos de la tierra de la felicidade. Reivindicam a herência de paz e felicidade a cada ciclo. La gente não sabe nada. Também no ciclo anterior, muitos seres humanos foram destruídos, mientras dormiam em la oscuridad de la ignorância e en el sueño de Kumbhakarna, esse gigante dormido que foi recordado nas escrituras e nas películas de Índia, que é um estado de consciência onde uno não percebe, não realiza nada. Lo mesmo ocorrerá outra vez. Os outros filhos entendem que o Padre que está estabelecendo a religião original
eterna de las deidades os ha adoptado. Agora somos Brahmanes. Estamos escutando o verdadeiro episódio do Gita. Estamos reivindicando outra vez nossa herência de Baba através do Raja Yoga e o poder do conhecimento. Deveriam ter tales pensamentos em vuestro interior. O Padre viene e os disse coisas de felicidade. Ele sabe que os hijos se han queimado e se han hecho feo, sentando-se em la pira de la lujuria. Por isso eu tenho que venir desde la tierra de la inmortalidade a la tierra de la muerte. Desiste uma vez mais estendendo a la tierra de la inmortalidade, desde la tierra de la muerte. El Padre diz: eu vengo a la tierra de la muerte, donde todos han muerto. Todas as consciências estão muertas, nesse sentido. Eu los llevo uma vez mais a la tierra de la inmortalidade. Mira que han escrito em las escrituras. Ele é a autoridade todo-poderosa, ele que tem todos os poderes. Ele pode fazer todo o que quiera. Todo o que quiera. ¿No? Essa era a ideia de la Bhakti, de que Deus Todo-Poderoso hace todo e nós não temos que fazer nenhum cambio. Hijos sabem que lhe clamam: ó purificador, Baba, vem, purifica-nos, llévanos, llévate contigo nuestro pesar e dá-nos felicidade. Não há magia nisso. O Padre vem para cambiar-lhes de espinas em flores. Sabem que fomos deidades em la tierra de la felicidade. Éramos Sato Pradhan. Todos têm que hacer-se de Sato Pradhan, Tamo Pradhan. Todas as almas passam por esses distintos estados, bem como a matéria. Não? Hijos, mientras estão sentados aqui, deveriam ter incluso maior bem-estar. Conectado ao ponto que Baba mencionou anteriormente, de estar nessa universidade vivendo os logros. Mientras estáis sentados aqui, deveriam ter incluso maior bem-estar. Deveriam ter recuerdo natural. O mundo inteiro recuerda o Padre. Ó liberador, ó guia, ó purificador, vem. Le chamam quando estão no reino de Ravan. Nadie em la idade de ouro le chamará. Essas coisas são muito fáceis de entender. Quem nos dijo todo isso? Cantam a alabança do Padre, o professor e o Satguru. Os três são uno. Está em vuestros intelectos que Ele é o Padre, o professor e o Satguru. A ocupação de Shiv Baba é ser puros a los impuros. Os impuros definitivamente experimentam pesar. Los que são Sato Pradhan são felizes, mientras que los que são Tamo Pradhan são infelizes. As deidades têm uma natureza Satoguni, pura. Aqui, os seres humanos têm uma natureza Tamoguni, de la idade de hierro. Sin embargo, os seres humanos são buenos ou malos, número indefinido. Com essa dualidade reside em la idade de hierro, bueno ou malo. Em la idade de ouro, nadie diria, esse é malo, esse é assim. Allí nadie tiene mal caráter. Ellos são a comunidade de las deidades.
Sí, pueden ser ricos o pobres, pero no puede haber comparación entre bueno o malo con respecto a la virtud, al darnos de esses seres. Todos permanecem felizes e não há questão de pesar. Su mismo nombre es Tierra de la Felicidad. Portanto, os outros hijos deveriam hacer esfuerzos para reivindicar vuestra herencia completa del Padre. Aqui um ponto também para parar um pouco e pensar, reclamar a herência completa de Mama. O que significa isso para o ser que somos? Em final de ciclo, quando um pouquinho parece muito, e Baba oferece todo. Mente, cuerpo, riqueza, relações, ambiente, uma herência plena. Também podem ter vuestro próprio retrato aqui, não? Também podem ter vuestro próprio retrato e um retrato de Lakshmi Narayana. Mantenerlo com vosotros. La gente dirá que deve haver alguém ensinando-lhes. Essas são as versões de Deus, verdade? Deus não tem um corpo próprio. Ele vem e toma prestado esse, o corpo de Brahma. Tem uma imagem aí sutil atrás. Então, se recuerda o carruagem afortunado, Bhagrat. E por isso ele definitivamente deve estar em um carruagem, hecho que é incorporal. Ele não se subiria a um touro, hecho que Shiva e Shankar sejam uno. Por isso é mostrado um touro como seu veículo. O Padre diz, deveriam permanecer tão felizes, porque agora pertencem ao Padre. O Padre também disse, vosotros sois míos. O Padre não tem nenhuma felicidade de reivindicar um status. Um professor é um professor e ele só tem que ensinar. Imagina, o professor não tem com quem compartilhar sua sabedoria. Para o professor, o mais importante é poder entregar. O Padre diz, hijos, eu sou o oceano de la felicidade. Já que os he adoptado, agora deveriam experimentar alegria suprasensorial. Há muitos tipos diferentes de adopção. Baba vai dar alguns exemplos aqui limitados. Um homem adopta uma mulher para que seja sua esposa e entende que ele é seu marido. Agora vosotros entendem que Shiv Baba os ha adoptado. La gente no mundo não entende essas coisas. Sua adopção é para usar a espada de la lujuria entre eles. No mundo não é essa adopção que Baba vai explicar. É para usar a espada de la lujuria entre eles. Por exemplo, quando um rei adopta um hijo, ele lo hace por felicidade. Sin embargo, essa felicidade é temporal. Los sannyasis também adoptam a outros. La gente diria, esse é nosso guru. E o guru diria, são mis seguidores. Há muitos tipos de adopção. Baba está repetindo aqui. Um padre adopta hijos e lhes dá felicidade. Luego, depois de casá-los, é como se ele desse uma herência de pesar. Essa adopção do guru é de primeira classe. Comparando as adopções, o do guru comum e corriente aún é melhor que o padre que depois indica ou leva um caminho onde a alma vai se bajar mais rápido. Não? Essa é a mirada dentro do conhecimento. Essa é a adopção realizada por Deus para ser que as almas lhe pertenezcan, agora na confluência.
Hijos, ahora habéis visto todos los tipos de adopción. Incluso, aunque existan los sannyasis, la gente continúa cantando. Oh, purificador, ven, ven y adóptanos y purifícanos. Todos são hermanos. Sin embargo, isto solo es así quando Ele viene e hace que lhe pertenezca. A consciência verdadeira, autêntica de la hermandad, de que todos somos almas e pertenecemos a um único Padre e Madre divinos, espirituales, solo sucede quando Baba dá la explicación y la realización. Entonces, repito. Sin embargo, isso solo es así cuando Él viene y hace que le pertenezca. Dizem, Baba, agora estamos experimentando pesar. Não entendem o significado de el reino de Ravan. E continuam criando na efígie de Ravan e la queimam. Quando alguém causa sofrimento a outros, pensam que deveria apresentar uma denúncia contra ele. Sin embargo, quando se convertiu em inimigo Ravan, finalmente esse inimigo morreria ou não? Só vosotros conhecem esse inimigo. Se os adopta para conquistar-lhe. O Baba nos adopta, nos prepara para conquistar a Ravan, o inimigo interno. Solo vosotros, hijos, sabem que a destruição tem que ter lugar. Também se han criado bombas atômicas. Las chamas de la destruição emergerão desse fuego de sacrifício del conhecimento. Agora sabem que conquistarão a Ravan e depois governarão o novo mundo. Todo lo demás é juego de muñecas. Vamos desse exemplo entretenido que na devoção eles quedam. Ou nós outros quedávamos, não? Adorando, hundindo nas imagens, recriando de novo, gastando tempo, dinheiro, energia. La muñeca de Ravan hace que incurran em tantos gastos. La gente malgasta muito dinheiro de forma innecessária. Há uma diferença como de la noite ao dia. Tropeçam de um lado a outro e se hacen infelizes. Continuam tropeçando por todas partes. Mientras que nós agora estamos reivindicando nossa herência elevada de la Idade de Ouro, seguindo el Shriman. Shiv Baba mais elevado, que estabelece a Idade de Ouro, nos está convertindo em amos del mundo, em las deidades mais elevadas. Shri, Shri, Baba nos está sendo Shri, elevados. Shri, Shri, doblemente elevados. Solo se refere ao único, doblemente elevado. Solo se refere ao único. Baba. A las deidades se lhe chama Shri, elevadas, porque renascem. No Shri, Shri. Shri, porque renascem. De hecho, a los reis que se involucran en el vicio, não se les puede chamar Shri. Não Baba menciona isso porque atualmente alguns aún têm o coragem de usar essa valentia, aún que não sejam puros, de se chamar de Shri. Vuestros intelectos agora deveriam ser-se muito ilimitados. Sabem que os converterão em los que têm uma doble corona, através de esse estudo. Fuisteis doblemente coronados, e agora nem sequer têm uma sola corona.
sois impuros. Essa doble corona, que é reivindicar a herência, é una, ¿no? El estatus elevado, y la otra es la pureza del ser, doblemente coronados. Corona física, corona sutil espiritual. A nadie aqui se le puede dar uma corona de luz nesse momento. E nesses quadros, onde se os muestra sentados em tapácia, não se os pode mostrar com uma corona de luz. Babadís têm que hacerse doblemente coronados en el futuro. Hijos, sabem que habéis venido a Baba para convertir-se em imperadores, não? A cada momento Baba vai subindo mais o prêmio, não? As possibilidades que há de elevar-se. Hijos, estudiantes, deidades, reis, reinas, príncipes, princesas, imperadores, doblemente coronados, deveriam ter essa felicidade, deveriam recordar a Shiv Baba de forma que de impuros se hagam puros e los amos del paraíso. E Baba diz, não há dificuldade nisso. Estão sentados aqui como estudantes. Quando vão fora com vuestros amigos e familiares, olvidam vuestra vida de estudante. Agora está mais fácil, não? Podem ter Baba onde vão, através de tantos meios de comunicação, uno pode ter labor, pode meditar com a família. Realmente solo se não valora, porque todo está muito fácil. Então, olvidam vuestra vida de estudante, devido a que recuerdan vuestros amigos e familiares, hay la fuerza de Maya. Quando estão em um internato, podem estudar muito bem. Quando vão e vienen, se estropeam por la influência de la mala companhia. Ponto muito importante. Quando se vão de aqui, estão fora, a intoxicação de vuestra vida de estudante desaparece. Incluso os professores que ensinam fora não têm tanta intoxicação fora como la têm aqui. Essa é a sede central, é Madhava. Os estudantes estão delante do professor, não há negócios mundanos. Estávamos recordando de los tempos de que estávamos em Madhava, aí nessas vacações ilimitadas. Há uma diferença como de la noite ao dia. Alguns livros nem sequer recuerdam a Shiv Baba durante todo o dia. Não se convertem em ajudantes de Shiv Baba. Os outros os habéis convertido em hijos de Shiv Baba. Portanto, hacen serviço. Se não hacen serviço, significa que não sois dignos de receber toda essa fortuna, não estamos compartilhando, então não há dignidade, não há valor. Repito, Baba diz, se não hacen o serviço, significa que não sois dignos. O Padre entende isto. Sin embargo, é su dever dizer, ¿no? Recordarnos uns a outros, que lhe recuerdem. Seguir a Baba e haverá muito benefício. Las relações que se basam em los vícios estão corruptas, são corruptas. Portanto, continua renunciando a elas. Não mantenha sua companhia. O Padre, desculpa, me saltei uma linha aqui muito importante, não? Vou repetir, as relações que se basam em los vícios são corruptas. Portanto, continua renunciando a elas, não mantenham sua companhia, essa mala companhia para o ser. O Padre os explica, pero também tendrá que estar em vuestra fortuna.
Baba diz, mantened vuestra gráfica. Os beneficiareis muitíssimo através de isso. Nuestra gráfica diária, não? La autoverificação. Alguns não permanecem no recuerdo nem sequer uma hora. Tienen que alcançar o estado de ter 8 horas de recuerdo ao final. Sois karma yogis, não? Aí uno visualiza que é mais fácil essas 8 horas, mantendo a conexão mientras actuamos, não separar, não tenho que quedar sentado fisicamente 8 horas. Alguns de vosotros têm entusiasmo algumas vezes, por isso mantêm uma gráfica. Isso está bem. Quanto mais recordam ao Padre, mais benefício há para os outros. Se recuerda que los que recuerdan a Dios en los momentos finales receberán un buen nacimiento. ¿Qué significa eso? Los que no me recuerdan bien, debido a su carga de pecados de muchos nacimientos, tendrán nacimientos en los que tendrán visiones, lo que es como recibir castigo. ¿No? Van a tener esa percepción, esa realización de que no hicieron el suficiente. Por ejemplo, cuando se sacrificaban en cash, inmediatamente tenían una visión de sus pecados. Experimentaban que estaban recibiendo el castigo por los pecados que habían cometido. Estão os que experimentam muito castigo. Que Baba se refere a uma prática muito cruel que havia na devoção em Índia, que a caixa era como um poço de espadas, onde os grandes devotos entregavam seus corpos, eles, como se diz, por própria vontade, por vontade própria, como se diz, se atiravam a esse poço de espadas e cortavam sua cabeça e seus corpos, de tanta sede que tinham, pensando que com isso alcançariam a Deus e a liberação total. Pero isso não tinha nenhuma luminosidade. Afortunadamente, o governo cerrou esse poço e se terminou essa prática tão absurda, não? Então, aqui Baba continua falando do tema. Estão os que experimentam muito castigo, os que criam obstáculos no serviço de Baba merecem castigo. Olha que ponto forte, não? Causam problemas no serviço do Padre. E Baba diz, su mano derecha é dar a verdade de la fuente. O Padre diz, haced una promesa a vosotros mismos, ¿no? Recién celebramos Raki, Baba está nos recordando. Hace una promesa para vosotros mismos, porque solo teniendo el recuerdo del Padre se harán puros. Si no, no os haréis puros. El Padre os inspira a hacer una promesa. No está en tiempo se lo hicimos. Sin embargo, depende de vosotros si lo hacen o no. Los que hagan algo recibirán el retorno de ello. Hay muchos que hacen una promesa y después continúan realizando malas acciones. La gente en el camino de la devoción continúa cantando, mío es uno y nadie más. Sin embargo, ahora está en vuestros intelectos. ¿Por qué las almas han estado cantando isso? Continuam cantando durante todo o dia. Mío é solo el único Girdhar Gopal, que é um nome para Krishna. Girdhar Gopal. Solo quando o Padre viene em la edad de la confluência, os pode levar de regresso ao hogar com ele. Estão estudando para ir à terra de Krishna. Há um colégio para que estudem os príncipes e princesas. Esse é um assunto limitado.
ellos, los príncipes y princesas, pueden enfermar o incluso morir. Esta de Baba, es la universidad de Dios, el Padre, para convertirse en príncipes y princesas. Es el estudio de Raja Yoga, de la autosoberanía. De un hombre corriente se están convirtiendo en Narayana. Reivindican vuestra herencia del Padre y se convierten en príncipes y princesas de la edad de oro. El Padre sienta aquí y os dice cosas tan placenteras. Deberían recordarlas, ¿no? Hacer una revisión del amor de todos. Algunos quedam atrapados enquanto se vão de aqui. Recuerdan al Padre, número indefinido. Los que más le recuerdan também inspirarán a outros a recordarle. Muy sutil, uno está recordando verdadeiramente a Baba, sutilmente inspira outros a recordar também. Deveria permanecer em vuestros intelectos como podem beneficiar a muitos. À medida que progressem mais, tendrão visões de todo. E sentireis que verdadeiramente não hicestes esforços completos. Então, temos que mover-nos para que não passe isso com nós outros. Baba diz, vereis muitos milagres. Los que estudiam bien se convertirão em donos e senhores. O Padre continua dizendo-os tanto. Baba diz, eu organizo uma exposição em um centro para que os hijos se lhe puedan enseñar e se hagan inteligentes para entrenarnos. Então, Baba entenderá que os becás sabem como fazer o serviço. Quando hagam serviço, reivindicareis um status elevado. Por isso, Baba enfatiza que se organizem exposições. Fazer esses quadros é algo muito comum. Tenham coragem e presta vuestra ajuda para criar os quadros para as exposições. Se tem esse talento, se eres um artista, presta esse talento para criar quadros para as exposições. A los hijos será fácil explicar. Baba entende que os professores, os diretores são um pouco flojos. Baba está tirando nossa oreja agora. Então, alguns professores se convertem em diretores e depois se hacen conscientes do corpo. Se consideram muito inteligentes. Aqui em comillas, não? Inteligência falsa. Estou avançando muito bem. Se perguntasseis a los demás, por uno de ellos, os diriam 10 coisas sobre essa pessoa. Maya os pone em uma gran centrifugadora. Que imagem! Los pone em uma gran centrifugadora. Hijos deveriam permanecer involucrados en el serviço e mais serviço. El Padre es misericordioso, el eliminador del pesar e el otorgador de felicidade. Por isso, vosotros também deveriam hacer-se assim. Simplesmente dar a apresentação do Padre. O Padre diz, constantemente recuérdame solo a mim. E de residentes del infierno se convertirão em residentes del paraíso. Isso é tão fácil. O Padre diz, recuérdame, e de impuros se harão puros. Ireis a la tierra de la paz e la tierra de la felicidade. Quando tenham fé, deveriam conseguir que anotem isso imediatamente. Não se vê que alguém tem fé,
inspirar que haga uma firma imediatamente. Algunos incluso escriben que los Brahma Kumars y Kumaris verdaderamente están reivindicando su herencia de Shiv Baba. Por tanto, deberían entender que definitivamente tienen que pertenecer a tal Padre. Deberían refugiarse en él. Habéis venido aquí buscando refugio en el Padre. Es decir, habéis venido a su regazo. Acha, Baba se despide, a los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados. Amor, recuerdos y buenos días de la Madre, el Padre, Bab Dada. El Padre Espiritual dice, Namaste a los hijos espirituales. Y nosotros decimos, Namaste al Padre Espiritual. Y la esencia para el Dharma, número 1. Háganse misericordiosos, eliminadores del pesar y otorgadores de felicidad, como el Padre. Y el número 2, permanece muy cauteloso con la influencia de la mala compañía. Sigue solo el único Padre, el ejemplo de Baba. Hace el servicio que beneficiará a muchos otros. Nunca se vuelvan arrogantes y de ese modo considerem a vosotros muy inteligentes. Ela sempre nos inspira a aprender mais e mais. E com isso, mais e mais humildes também. La bendição para hoje. Que lleven vuestra corona de luz. Que lleven vuestra corona de luz constantemente. E que realizem todas as atividades seguindo las señales de vuestros pensamientos. La explicación. Los hijos que permanecen constantemente livianos no pueden desperdiciar sus pensamientos y tiempo. Solo teniendo pensamientos que van a ocurrir en la práctica, no desperdiciar. Solo teniendo pensamientos que van a ocurrir en la práctica. Assim como aclaram algo, hablando acerca de ello, del mismo modo. Todas sus actividades se llevan a cabo de acuerdo a sus pensamientos. Quando adoptem esse método, de ter esses pensamentos claros, puros, poderosos, quando adoptem esse método, o mundo corporal se transformará em la região sutil. Para isso, acumula o poder del silêncio e constantemente lleva puesta vuestra corona de luz. Pureza total. E el eslogan para hoy, alejarlos de essa tierra de pesar y las olas de pesar nunca vendrán a vosotros. Alejarlos de essa tierra de pesar y las olas de pesar nunca vendrán a vosotros. Esse é o eslogan. Poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué es que más tocó los intelectos de los estudiantes divinos hoy? Muy potente como Baba está enseñando y acompanhando nuestro progreso día a día, ¿no? Y un punto va sempre linkando com o outro, hasta que um tema se agote, Baba então empieza outro.
Essa é sua misericórdia. Você me chamou muito a atenção quando Baba diz que ele vino traindo uma herência para nós outros, para entregar, ele nos adopta essa herência para que ajudemos a eliminar o pesar do mundo. E os filhos têm que reivindicar. O que significa isso? Não? É tão distinto, como o exemplo das escolas universitárias, colégios, onde as pessoas estão estudando, intentando ter os recursos necessários para chegar a visualizar uma meta, e depois que eles saem desse estúdio, eles têm que trabalhar harto, né, para lograr, para viver. Essa era a nossa vida. E o que Baba está nos entregando, que experiência está nos dando. Primeiro, Baba nos adopta, ou seja, já nos dá a segurança. A herência já está. Agora, prepara-te para recebê-la. E é um tema super hermoso quando uno se dá conta que te imagina que tu tem alguém está te oferecendo, não? Vamos tomar um exemplo cotidiano fácil. Alguém te oferece uma roupa preciosa, hermosa, mas tu não está limpo o suficiente para pôr essa roupa. Então, que aunque alguém te diga, mira, é tua para ti, venga, llévala. Pero que é que hace com que nós demoremos tanto para alcançar o estado que Baba descreve como sendo nosso, como direito incluso? É porque a alma aún não se hizo suficientemente digna. Ou seja, mientras não logro sostener essa conexão com Baba estable, naturalmente estável, sem ter que pôr um relógio e marcar hora para sentar com Baba, ou ter que me de novo determinar e dizer a mesmo que tenho que estudar. Ao contrário, que separo o tempo com ganas de revisar o conhecimento, porque amo aprender mais, a recordar, não? Tudo que hemos perdido. Nós temos que limpiar-nos completamente por um lado e por outro, termos as qualidades, os valores que nos hagam sentir, sim, eu mereço, não? Essa é minha herência que eu havia perdido e Baba está trazendo de volta para mim, pero para mim não esse personagem que tem tantas histórias, pero el ser que somos, el alma que estuvo em toda essa búsqueda que Baba descreveu largamente na Murli, não? Esse ser tão herido, tão distanciado. Então, tomar essa oportunidade que Baba estava dando hoje, não? Aqui, agora, experimenta que já estás com Baba. E ele, además de mostrar a meta claramente, a herência é tua, ele também se oferece para treinar-nos, né? E nos recordou alguns métodos super importantes hoje, como na gráfica, né? No desanimar de manter uma gráfica, a gráfica que tu sinta que para ti resulta, que todo dia tu mira e vês, né? Não só as coisas que não vão bem, mas o que estou fazendo que sinto que me traz esse bem-estar aqui, agora, né? E as coisas que não vão bem, que normalmente se repetem, ou seja, nesse sanskara mais denso, e tomar um tempo maior para estarmos com Baba. Isso é o que eu experimentei nessa Murli. E a boa companhia. Ser boa companhia para mim mesmo. Baba cerrou na bendição hablando, ¿no? E ter essa tanta qualidade no pensamento que todas as ações solo sucedem de acordo a esses pensamentos. Os señales de los pensamentos facilitam, ¿no? Como iluminam o caminho para o que eu tenho que fazer. Mas não é qualquer pensamento. É essa conquista ou esse resultado de alcançar o silêncio verdadeiro em um intelecto calmado, silencioso, e que logra essa profundidade de fazer emergir os sanskaras puros. E o alma, então, vai
naturalmente pensando no conhecimento, pensando no serviço, com ganas de entregar todo o que está experimentando para outros, não? Então, não desperdiciar, porque há uma conexão aí, ¿no? Que vão ver em outra mulher, com outro professor. Há uma conexão entre tempo e pensamento. ¿No? Se estou desperdiciando o pensamento, certo que me falta tempo. ¿No? Se me falta tempo, certo que tenho que verificar a velocidade mental. E por aí vai. Então, essas foram as coisas que senti que Bala estava frisando aí. Reivindicar a herência, hacernos listos para sentir que é nosso direito. Sou digno dessa herência. E experimentar a adopção. Ser boa companhia, com isso atrair boa companhia. O recuerdo em uno atrai, facilita o recuerdo de outro, não? E manter essa gráfica diária é muito bom. Isso assim que vamos fazer uma conexão coletiva com Baba, levar tudo isso hacia dentro para, como disse Baba, moler esses ingredientes, experimentar essa energia, para não sentir que foi simplesmente mais um amor, né? Bien, que tenga un muy buen día, buena tarde, buenas noches. Om Shanti.